Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas deputados. Aproveito essa oportunidade de nossa fala no espaço das lideranças para deixar claro que não tenho nenhuma divergência com colegas aqui dentro e que quando voto em um projeto é porque tenho clareza, estou consciente do ato que estou executando. Nós não temos vínculo com A e com B, a não ser com as pessoas que votaram na gente, que acreditam no nosso trabalho e que acreditam no nosso mandato. E assim eu procuro exercer ele com grandiosidade, com respeito e com ética e com muita produtividade aqui dentro dessa casa. Nesta tarde eu quero falar mais uma vez sobre esse discurso de reforma de Previdência, esse projeto que tem trazido tanta preocupação para os trabalhadores e aposentados brasileiros. E em qualquer grande jornal que a gente abre hoje, tantos jornais escritos, como os virtuais, como os televisivos, só se fala da questão, está estampado sempre essa questão da reforma da Previdência, com o discurso do governo federal, do governo Temer, e também, que também foi muito discutido e falado de forma mais tímida, mas no governo anterior também, no governo de Dilma. A pergunta que faço a cada um que me assiste, a cada um que está aqui, é se a Seguridade Social, ela dá prejuízo mesmo. Será que isso é verdade? Será que isso que o governo Temer está falando procede? Eu queria pedir a todos que juntos refletíssemos. Quantas pessoas, quantos aposentados você conhece? Qual o valor da aposentadoria desses aposentados? É o valor cheio? Ele é o valor do teto ou o valor que esse aposentado recebe mal dá para ele se alimentar? Porque para ter qualidade de vida e para ter assistência médica é muito difícil hoje conseguir com a aposentadoria do INSS, mesmo estando no teto, que é de 5 mil e um pouquinho, mesmo estando no teto, é muito difícil hoje o aposentado conseguir arcar com um plano de saúde. Então, quantos que vocês conhecem que tem essa aposentadoria cheia do INSS, que é na ordem do teto de 5 mil reais? Quantos que vocês consideram e que percebem, quem tem pai, mãe aposentado em casa, que o recurso da aposentadoria de seus pais, de seus parentes, marido que já é aposentado, da mulher que já é aposentada, de fato ele dá para garantir qualidade de vida para esse assegurado apenas com o benefício do INSS? Quantas pessoas que você conhece que trabalham atualmente e quantas você conhece que são aposentados? Os que trabalham efetivamente, que estão contribuindo para a Previdência, e os aposentados que estão recebendo esse benefício. Dá para poder a gente facilmente perceber que tem muitas pessoas na ativa contribuindo ainda, porque esse desconto, ele é mensal, é para empregada doméstica, é para todo trabalhador submetido à CLT, eles têm o desconto da Previdência Social, e os estatutários têm os descontos para os seus institutos. Mas quantos hoje você conhece que estão na ativa? E fazendo uma análise, todos vão perceber junto comigo de que o número de pessoas, de trabalhadores que estão na ativa e que contribuem mensalmente para a Previdência Social, ele é bem superior aos aposentados, porque quem aposenta é uma questão natural das pessoas irem envelhecendo até deixarem de estar aqui junto conosco, porque elas vão morrer e vão perder o seu direito à aposentadoria, que hoje fica parte para a viúva, que também, quando ela falece, a aposentadoria não fica para filho, a aposentadoria da Previdência Social de CLT, a dos institutos, a dos estatutários, que são servidores públicos, concursado, é diferente. Ela é diferente, ela sai parte dos institutos, fruto da contribuição desses profissionais, e parte também é colocado pelo Estado. Então isso tem que ser visto, tem que ser analisado. Mas da maioria da população, do grosso da população, do montante
expressivo da população é o trabalhador da iniciativa privada, submetido à CLT, que tem esses problemas, e fica difícil da gente acreditar que, de fato, há esse buraco que é propagado pelo governo Temer na Previdência para poder empurrar goela abaixo do povo brasileiro uma mudança na Previdência Social que vai, de fato, fazer com que muitas pessoas não consigam se aposentar, se aposentem de maneira proporcional, não conseguirão ter 40 anos de pagamento efetivo ao INSS, 65 anos, que é o mínimo para homem nessa reforma, e 63 para as mulheres, efetivamente não conseguirão se aposentar. E se conseguirem, porque no nosso país tem muita rotatividade de mão de obra, não se consegue ficar 40 anos direto no emprego pagando a Previdência, mas mesmo se conseguir proporcional, vai conseguir um valor 50% a menos, que é o mínimo do que teria direito. Ou seja, a nossa preocupação quando defendemos que tem que haver sim algumas mudanças, mas não, porque essas mudanças elas não podem impactar no lombo de nossos filhos, da nossa próxima geração, daqueles que estão no mercado de trabalho e que certamente vão penar para conseguir se aposentar, e que certamente muitos não vão conseguir e vão ter uma precariedade muito enorme na hora que estão velhos já, que não tem mais a força produtiva, a força de poder estar vendendo a sua mão de obra para o mercado, e vão estar inempregáveis e sem se aposentar, dependendo da benevolência de seus filhos para poder conseguir completar a sua existência aqui junto de nós com dignidade. Isso é muito ruim, nós temos que estar atentos, porque o que se fala é isso, não é diferente do que aqui digo. Nós estamos aqui todos contribuindo para que a nossa próxima geração trabalhe até morrer, para que a nossa próxima geração ela não tenha o direito de se aposentar, para que a nossa próxima geração ela tenha precariedade no final da sua vida, quando precisar dos recursos para pagar a sua alimentação, para ter qualidade de vida, que trabalhou a vida inteira para que o país prosperasse, para que a empresa crescesse, e ele não vê o resultado de sua aposentadoria, e quando verem valores tão ínfimos, que ele vai precisar da ajuda dos filhos para poder prosseguir na vida com dignidade. É disso que nós estamos falando, e é por isso que nós, que não demos margem para que esse buraco que aí tanto falam, ele pudesse acontecer, que não seja tirado das costas dos trabalhadores, das costas do aposentado, do lombo de quem trabalha nesse país, esse prejuízo que é aventado. Se é que ele existe, cobre das grandes empresas que só negam, que recolhem o INSS de seus empregados e ficam e se apropriam indevidamente, fruto de muitas ações na justiça contra essas grandes empresas que não repassam esses valores, que descontam na folha de pagamento todos os meses, no contra-cheque de seus empregados, mas que não repassam para o INSS, que cobre. Mas o que eu tenho visto não é isso, é benefício para os mesmos e sempre tirando do lombo dos mais fracos. Por isso que eu venho fazer essa defesa aqui, porque hoje eu sou deputada, mas nós somos a parte mais fraca da sociedade, nós não somos a parte abastada da sociedade, nós somos os mais frágeis, os que vêm da classe trabalhadora, os que constroem essa nação também com o seu trabalho, com sua força produtiva, e que na hora que mais precisa de estar aposentado e de estar tendo qualidade de vida e de poder pagar um plano de saúde, tem que estar pedindo a um e a outro para ver se consegue uma ressonância, para ver se consegue um exame de tórax, para ver se consegue uma cirurgia, para ver se consegue um procedimento médico, clínico, uma consulta, porque muitas vezes morre nas filas do SUS, que não consegue dar esse retorno adequado para a população que paga cargas elevadíssimas de impostos. Eu não tenho
Não vejo que seria problema para nenhum de nós brasileiros pagarmos os impostos se esses fossem revertidos para as principais necessidades da população, como saúde, como educação, como moradia, como segurança, como serviços públicos de qualidade. Mas, infelizmente, deputada Luzia, o retorno de nossos impostos, ele não vem. Ele fica nos cofres do governo federal para dispor dele, muitas vezes de maneira inadequada, que não é o foco do que precisa a nossa população. E aí, quando chega um problema desse, que os defensores da reforma da Previdência justificam que com a expectativa de vida aumentada e por isso é preciso aumentar a idade, e o tempo, para mim o maior problema não é nem a idade, é o tempo que o trabalhador tem que pagar a Previdência Social para que ele possa ter a aposentadoria na sua abrangência, para ter uma aposentadoria completa, no máximo que ele poderia usufruir dessa aposentadoria. No nosso país é muito difícil. Eu tenho 42 anos, deputado Erivaldo, de empregada da Vale, mas é muito difícil um trabalhador nesse país que fica 40 anos trabalhando consecutivamente. Isso é muito difícil. Basta olhar cada um para a sua realidade e ver que isso não é o que acontece normalmente na nossa sociedade, de um trabalhador ficar anos a fio numa mesma empresa, ou trabalhando, saiu de um emprego, aí imediatamente já saiu, já está no outro emprego. Não. As pessoas, principalmente atualmente, onde nós vivemos uma crise, as pessoas não têm emprego. E aí, você expor, a gente colocar a mão, sujar as mãos numa previdência, numa reforma previdenciária que vai estar penalizando a próxima geração, isso é um crime do qual eu não vou participar, e gostaria que essa casa se insurgisse contra essa postura que visa confundir a cabeça da população como se fosse um bom negócio, como se nós tivéssemos a obrigação de resolver o problema da Previdência, quando nós não demos causa e nós não podemos ser penalizados por ela. É o que falo aqui hoje, nesse espaço do PMN, como uma forma de estar alertando a população capixaba a estar cobrando de nossa bancada federal uma postura em favor dos trabalhadores capixabas, em favor dos trabalhadores brasileiros, em favor dos aposentados de nosso estado, de nosso país, para que não sejam penalizados com uma artimanha dessa natureza que visa penalizar mais ainda e cada vez mais e sempre a classe trabalhadora. Quero também aproveitar esse espaço de 2 minutos que me resta para fazer aqui uma consideração, que ela não se atém a partido político, que ela não visa defender o ex-presidente Lula, ela não visa defender o autoritarismo, ela não defende as falcatruas e mazelas que aconteceram nesse país nos últimos anos e que estão sendo investigados recentemente, mas nós precisamos aqui fazer uma reflexão contra a falta de carinho, a falta de respeito à morte das pessoas. Se o ex-presidente Lula quis culpar a mulher dele falecida de determinadas situações que são da responsabilidade dele, nós não podemos também cair nesse engodo e tripudiar em cima da morte das pessoas que não podem estar aqui para se defender. E é reprovável o que a Veja faz na sua capa, expondo uma pessoa já falecida, uma pessoa que essa consternação do brasileiro ela é natural. Toda pessoa que falece merece da gente buscar estar fazendo um minuto de silêncio, aquelas que realmente prestaram, né, que foram ligadas a alguma pessoa nessa casa, ou que tem um carinho de alguma pessoa nessa casa. Mas mesmo que não tivesse, mesmo que tivesse problema, usar como estão usando a figura da ex-primeira-dama desse país, realmente é uma coisa que me entristece como ser humano. Porque essa senhora, ela tem filhos, ontem foi Dia das Mães, o mês de maio é o mês das mães, ela tem netos, e você ficar tripudiando em cima de uma pessoa que não pode se defender mais, isso realmente não é do brasileiro. O brasileiro, em geral, ele tem respeito à morte, ele tem consternação por essas questões, e aqui a minha fala, deputado Hércules, não é para defender o arbítrio e o erro,
porque na questão do arbítrio e do erro, nós temos a justiça, nós temos o Ministério Público, nós temos os nossos mecanismos de estar investigando e estar penalizando os infratores, mas é de resgatar essa consciência, esse carinho, esse amor fraterno que o povo brasileiro tem pelas outras pessoas que na hora da morte merecem esse respeito e não serem tripudiadas, como a gente está vendo aí, uma loja de departamento, uma grande loja Marisa, fazer chacota com a vida de uma pessoa que passou aqui por nós, seja ela, tenha ela a natureza que tenha. Mas aqui fica o meu repúdio, a postura, vou concluir, deputado, da Veja, da revista Veja, e fica também o meu protesto contra a loja Marisa de departamento pela provocação e pelo desrespeito que fizeram com uma pessoa que já não está entre nós para se defender.